Porque você vai montar o primeiro orçamento hoje, vai saber como faz, e depois você vai conseguir fazer sozinho, entendeu? Caso de dúvida, o WhatsApp, ou aqui na aula mesmo a gente tira dúvida, entendeu? Sempre vejo os vídeos também, vamos lá. Ele diz assim, elabore 3 orçamentos de computador desktop. Hoje você vai escolher um básico, intermediário ou o avançado, não é isso? Vou dar um exemplo de novo. A gente vai escolher um processador, vou simular aqui a base do orçamento que a gente vai fazer e depois vocês fazem. Vamos lá, ele diz assim, não será válido colocar no orçamento os periféricos pesquisados e citados nos exemplos das aulas. Vocês podem fazer com seus periféricos, tá? Ali no avançado, você sabe que tem uma configuração avançada. Então a configuração avançada, obrigatoriamente, você vai colocar uma placa de vídeo, tá? Aí você vai colocar uma placa de vídeo mais atual. Uma com a memória GDDR5 ou GDDR número 6, tá? A gente vê aí como vai ficar o orçamento. Vamos lá, no orçamento terá que constar um documento na planilha do Excel ou Word. Você vai colocar nesse orçamento os preços das peças, tá? Então você vai detalhar os preços certinho. Se você quiser detalhar lá só o preço à vista, não tem problema. Olha, se você quiser detalhar para um cliente preço parcelado, também pode, né? Para o cliente lá, é opcional lá para ele escolher, né? Então, vamos lá. O ideal é que na elaboração coloque os nomes também das lojas. Por quê? Aqui, eu vou abrir aqui o documento do Excel. Deixa eu baixar aqui para a gente ver. Então, esse documento aqui, vocês podem aproveitar ele até para vocês, quando tiver uma assistência técnica ou trabalhar por conta própria, tá? Pode ser aproveitado. Ali você pode colocar o seu logo aqui em cima, o nome da sua loja, né? Da sua assistência. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Tá vendo? Aqui tem um orçamento já modelo pronto. Foi escolhido aqui primeiro o nível de processamento, um processador. Aí depois vem quem? Placa-mãe. E depois vem memória. E o resto a gente vai colocando HD, o SSD, né? Um NVMe SSD, a gente vai colocando aos poucos ali e vai acrescentando mais no orçamento ali até formar a máquina completa, né? Então aqui a gente tem gabinete, tem a fonte de alimentação que a gente vai fazer o cálculo de potência por último, tá? Então a gente vai usar esse documento aqui como base, tá? Deixa eu fechar aqui. Então, aqui ele diz assim, o ideal é que na elaboração coloque os nomes da loja. Onde você vai aqui, ó, nomes da loja aqui, ó, na segunda abazinha aqui, ó, lojas e endereços, vê isso não tem para vocês. Por quê? É só uma dica, tá? Importante, é dica importante. Tu tá lá, pô, se matando de fazer orçamento, tá? Viu tudo. Aí tu vai lá, ih, esqueci o nome da loja. Aonde eu vou comprar isso agora? Aí tu vai ter que ter outro trabalho de novo. Voltar lá de novo, peça por peça, ver onde é o nome da loja, entendeu? Ou o site que você vai comprar. Por exemplo, se for o nome da loja, tu vai colocar o nome da loja física, né? Onde você vai. Por exemplo, às vezes tu perde o maior tempo de comprar no centro do Rio, aí tem outra loja em Tijuca, tem outra loja em Niterói. Não, pô, compra tudo num lugar só. Às vezes tu vai gastar mais de quê? De passagem, né? De combustível. Diferença de 20, entendeu? R$30. Exatamente. E às vezes compra tudo num lugar só que fica, o custo sai melhor, né? Tá bom? Então aqui, ó, vocês vão direcionar aqui o nome da loja, o endereço e os sites. Você vai colocar o link, por exemplo, Kabum, tem o link lá do Kabum daquela peça, né? Aí tu vai jogar ali. Aí organiza, ó, esse aqui é o processador. Aí tá nesse endereço aqui o processador. Aí abaixo vai ser quem? A placa-mãe. Aí vai colocando, organizando. Coloca tudo organizado, pessoal. Você vai ter mais, assim, atrativo, né, com o teu cliente, né? O organizadinho, o teu orçamento, né? Processador primeiro, placa-mãe e depois o que? A memória, que são os primordiais ali, né? Para o funcionamento da BIOS, não é isso? Placa-mãe, processador e memória, claro, com a fonte alimentando, né? Vamos lá, então, seguindo aqui o documento. Então aqui diz assim, ó, no final, a gente vai fazer assim, no finalzinho, né? Por exemplo, você vai montar assim, cara, primeiro tem que definir o que? O nível de processamento, que é o que? O CPU. Depois, claro, a CPU tem que ter o que? A ventoinha. Quando você for montar a CPU, você vai olhar lá no Boa Dica ou lá no Kabum, se ela é box, né? Com esse nível aqui, ó. Box. Porque box ela já vem o que? Na caixa, processador com pura. Aí depois vem o que? Placa. Depois vem o que? Memória. Depois você vai acrescentando. Por último, vamos lá, por último,
Você vai acrescentar o quê? Uma fonte ATX. Aí ele diz assim, na fonte ATX você tem que fazer o quê? Cálculo da potência, não é isso? Cálculo de potência. E essa potência é determinada em quê? Watts. Aí como a gente vai fazer o cálculo de potência? A gente tem sites que fazem já automaticamente ali, já te dá a opção lá no final do cálculo recomendado para você comprar aquela fonte. Então a gente vai usar um site aí chamado Hypervisor. Tem outros, tem da Cooler Master, Power Supply. Ok? Tudo linkado aqui, ó. Tá tudo no documento, tá? Então deixa eu só finalizar aqui. Então, utilize os sites indicados neste documento para fazer o cálculo da fonte ideal. Após a finalização dos 3 tipos de orçamento, você vai enviar para mim, no instrutor, ou pelo WhatsApp, pelo meu WhatsApp direto, ou pelo e-mail, tá? Ou pelo e-mail que está aqui também. Então, ou você pode mandar pelo upload que tem dentro do portal do aluno já. Okay? Esse trabalho valerá 1 ponto, até 1 ponto, que serão somados na avaliação final. Tá bom? Quem entregar tirou 5, vai ficar com 6. 7 fica com 8, entendeu? Na hora da pesquisa, o aluno deverá prestar atenção nas, olha o que a gente viu durante as aulas, nas incompatibilidades. Porque não adianta o cara ter um socket 1151, aí, por exemplo, tem aquele modelo do processador i7 9700. Aí tem o 9700F. Aí, por exemplo, 9700 dá, mas o F já não dá. Mesmo sendo o quê? Do mesmo socket, né? Aí você vai conferir aonde? Compatibilidade no site de quem? Fabricante. Mas qual fabricante de periférico? Da placa-mãe. Sempre tu vai olhar para a mãe, né? De todas, né? Que é onde vai estar ali processando tudo, né? Tá bom? Então a gente vai conferir isso aqui, ó, lista de suporte das CPUs e das memórias e também dos SSDs que tem hoje, né? Na avaliação será observada as compatibilidades dos periféricos e o processamento da máquina para melhor desempenho, levando em conta as tecnologias de barramento, frequência de clock interno, frequência de clock externo, quantidade de núcleos de processamento, taxas de transferências, ó, armazenamento de memória, armazenamento de HD. Tá? Diga. No orçamento? No seu orçamento. Por exemplo, você tem que montar um orçamento que seja compatível. Por exemplo, se eu encontrar uma incompatibilidade, eu vou te falar, ó, tem aqui uma coisa que está incompatível, tem que acertar, entendeu? Tem que estar tudo compatível, senão você vai colocar e não vai funcionar. Então aqui, ó, o orçamento deverá ser feito com as novas tecnologias de hardware. Pode ser no site também, com informações da internet, se eu quiser botar no Kabum para montar. Pode. Aqui a gente vai fazer Kabum e Boa Dica, tá? AliExpress. Pode ser também, pode ser. É opcional seu esse daí. A gente só, pro exemplo, é Kabum e Boa Dica, tá? Vamos lá, CPUs. Então, primeiro nível que a gente vai pensar de processamento, né? Então, por exemplo, aqui no documento aqui, ó. A gente vai ter que fazer 3 ou um só? Hoje só um. Sim. E o resto fica para casa. Aí para casa a gente faz 2, né? Escolhe básico. Isso, você, por exemplo, escolhe hoje um, básico, intermediário ou avançado para fazer, tá? Então vamos lá, aqui a gente já passou, já viu essa parte. Só para resumir isso aqui. Quando você montar o orçamento, você tem que definir o nível de processamento do seu computador ou do cliente. Então é bom ter uma conversa com ele. Recursos financeiros para compra. Quem tem pouco recurso, a gente indica montar o quê? 2 a 3 orçamentos. Oferece um básico, não sei, um Pentium. Aí tem o Celeron, né, mais barato. E tem o Core 3, que é mais caro um pouquinho do que eles, entendeu? Aí tu oferece isso para ele. Uma máquina gamer avançada, tem o Core 7. Aí compara com o Ryzen, né? Aí faz uma comparação ali para ele também. Mas tem que ser da Intel? Não, você vai mesclar isso. Você vai mesclar, vamos supor, 2 Intel e um AMD. Ou 2 AMD e um Intel. Vai fazer uma mesclagem, tá? Para montar. Vamos lá, então aqui os níveis de usuário. Aqui os sockets, tá? Por exemplo, ali está faltando alguns sockets que a gente não colocou ainda, que são os atuais. Tem o da Intel 1700, né? LGA 1400, 1700 não está ali. Então vocês vão olhar para esses sockets também atuais, tá bom? Socket atual Intel e socket atual AMD. Vamos supor ali a AMD, ó. A AMD tem a geração do Ryzen, vamos supor, terceira geração, a TRX4
é o nome do socket, TRX4. E tem o anterior, TR4. Tá? Aí você pode escolher um desses dois aí para o Ryzen, por exemplo. Tá? Pô, mas o AM4 acho que encaixava esse Também, você pode escolher o M4. Não, você falou que tem esse TR4, mas o AM4 acho que encaixa também. Não, TR4 é outro tipo de socket. É diferente. Tem o AM4 e tem o TR4. Entendeu? Sim, por exemplo, o Ryzen da linha da série 1000, 2000 tem uns processadores que encaixam no AM4. Então, mas aí você tem que ver o socket certinho. Porque tem socket AM4 e tem TR4. Ah, sim. Entendeu? São sockets diferentes. Encaixes diferentes. Podemos ser outros tipos de processadores que... Aí vocês vão olhar sempre isso, o nível do socket, que o socket tem que ser o quê? Sempre o mesmo. Daquele que está pedindo, tá? Ok? Deixa eu passar aqui o restante aqui do trabalho. Então vamos lá, processadores. Aí você vai escolher o nível básico. A Intel tem o Pentium e o Celeron. O intermediário pode ser o i3 e o i5. E o avançado, né? i7, i9. Ó, já te dá aqui tudo já, ó, mastigado ali, ó. Né? Certinho ali, ó. Coolers. Você vai ter que especificar a refrigeração também da CPU, né? Quando a compra do processador é box, como eu falei. Então aqui, só para ajudar, ó, placas-mães. Quais as marcas recomendadas? Gigabyte, a Intel, a Asus, a MSI. Memórias, Corsair, OCZ, Kingston. HDs, Samsung, Western Digital, Seagate, Hitachi. DVD opcional, placas de vídeo. Vocês sabem, concorrente Nvidia e a outra AMD Radeon. Gabinetes, tem gabinetes de marcas, né? E personalizados. Tem a Cooler Master, tem a Corsair. Fontes de alimentação, boas marcas. Tem ali a OCZ, a Thermaltake, Seventeen, Cooler Master, Extreme, entre outros, né? Você vai vendo aí a melhor opção. Monitores, aí você vai definir também monitores do básico ao avançado, né? Com alta resolução para gamer, mais básico para o usuário, né, que usa só a internet, por exemplo. Vamos lá, sites que a gente vai utilizar. Agora, você vai abrir um site, por exemplo, da Gigabyte, que a gente vai utilizar, né? Da placa-mãe. E o Boa Dica, você vai deixar aberto aí também. Ou o Kabum, se você quiser. E consultar depois, com calma, o site dos fabricantes. E aqui o cálculo de fonte. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Vamos abrir aqui, ó, linkar Altervision. Vou ensinar para vocês como vocês vão fazer. Vamos lá, cálculo de potência aqui, ó, de fonte. Vamos prestar atenção. Para fazer um cálculo de potência de fonte, vamos supor, escolhi lá esse modelo aqui, ó. Esse vai ser meu processador modelo i7, modelo 9700, é a nona geração, né? 9700F. Nona geração da Intel. Aí aqui, ó, você vai escolher aqui, ó, plataforma que você vai trabalhar. Desktop, servidor ou placa compacta, né? Mini TX, desktop. CPUs. Ó, tô deixando no modo expert, tá? CPU, escolher uma. Ok, tá aí? Isso, ó. Aí vai digitar aí o número daquela CPU ali, ó. Tá ali, ó. Já aparece, ó. i7 9700F. Você botou ok? Eu só botei 9700F. Ah, tá. Já aparece. Aí quando você clica lá, ela já dá a frequência, né? Daquele processador. Vamos lá. Consumo, eu vou deixar aqui o TDP no padrão, tá? De 90%. Vamos lá, aqui ó, memória agora. Quantas memórias você vai colocar nessa máquina? Por exemplo, colocar duas. Então vou colocar uma aqui no primeiro módulo aqui, ó. 2 de 8? Pode ser, 2 de 8. DDR4, né? Aqui ó, 8 GB DDR4.
outra no outro módulo aqui, 8 GB DDR4. Ela vai te perguntar aqui embaixo, ó, você tem card de vídeo, vídeos card, né? Ou placas de vídeo. Aí você vai escolher se é AMD ou NVIDIA. No caso aqui é uma placa da Intel, vou escolher NVIDIA. Vou colocar um aqui, tá? Ó. Aí você vai escolher lá o modelo da placa de vídeo. Vou colocar aqui uma mais básica. Vou escolher essa aqui, ó, a GTX 1060. Nesse tipo de orçamento aqui. Eu tenho outra placa de vídeo para fazer um SLI Crossfire. Nessa configuração não vou colocar, tá vendo? Aqui ele tem a marcação, ó, para você definir se tem aquela tecnologia. Qual é essa tecnologia aí, vocês lembram? Você bota duas placas de vídeo como um dual GPU, não é isso? Para rodar fisicamente com dual GPU. Storage, HD, né? SSD ou HD. Vou colocar aqui um aqui acima. No primeiro eu vou colocar um sistema operacional, eu vou escolher uma tecnologia mais atual, tá? Mais rápida. Qual é a mais rápida tecnologia de HD, de SSD hoje? A NVMe com o slot M2, não é isso? Joguei aqui. E o outro é para armazenar, vou colocar mais um. Vou colocar um SATA aqui, deixa eu ver, de 10.000 RPM. Optical Drives. Aí você pode ter a opção ali, ó, de um drive de DVD, eu vou deixar aqui 0, não quero. Outros cards de PCI Express, por exemplo, você vai colocar uma placa de rede, uma placa de áudio, aí ele te dá lá a opção, ó, som, rede, por exemplo, posso colocar aqui uma placa de som, ó, um processamento próprio, né, dela, né, da parte de raiva. Vamos lá, aqui eu vou deixar sem keyboard. Você tem a opção para game ou normal. Vou colocar aqui game. Ó, opção game ou normal. Standard. Ok? Padrão. Do outro lado agora, vamos lá. Tá com dois teclados ali embaixo. Ó, tá com um. Não, um keyboard Ah, não, mouse. e um mouse. Vamos lá. A gente está lá o uso das portas USB, ó. Quantas portas você vai usar? Porta USB. Quantas portas você vai usar? Eu tenho duas para o teclado e mouse, né? Vamos supor aqui, USB 3.0. 5. Vou colocar aqui que a placa tem, por exemplo, para usar. Vou usar mais o que lá? Vou colocar mais duas aqui, deixa eu ver aqui. Vou usar mais o USB 2.0. Pronto, tá bom. Ventoinhas. Quantas ventoinhas eu vou precisar? Vou colocar um aqui que é um water cooler. A water cooler está aqui embaixo. Vou colocar aqui duas fãs de 140 milímetros. Isso aí vai ser visto no gabinete, não é isso? A quantidade de fãs que ele vai suportar, né? Aqui a gente só está simulando. Vou colocar duas na frontal e duas na traseira do gabinete. 140. E para o processador, um water cooler. Refrigeração líquida. Aqui. Aí você escolhe lá o modelo. Deixa eu ver se tem aqui da Cooler Master. Isso. Cooler Master. Líquido. Esse aqui, 140. Pronto. Tem mais. Tem mais aqui refrigeração líquida? Não, vou deixar aqui 0. Monitores. Um monitor. Aí eu vou definir aqui um de 24 polegadas. Uso dessa máquina. Qual o uso determinado para essa máquina processar informação? Tem gente que fica 8 horas, né, diária. Ou até mais um usuário de gamer. Se for gamer, né? Vou deixar 8. Calcula, final. Foi aí, Will? Valeu, eu fui aí. Aqui deixa 0, os próximos do abertura. Deixa 0. 8 horas, deixa tudo 8 horas. Então, ali está dizendo o quê?
Cara, o watt recomendado da Power Supply, né, que é a fonte de alimentação, é de 381 watts reais. Quer dizer, tem que ser aquele valor real, não pode ser nominal, né? Aí, por exemplo, 381 watts. Eu posso comprar uma fonte, vamos supor, de 450 watts? Pode.